Boa noite, agora você acompanha a edição de hoje do Conexão Porto Indústria. Foi finalizado em 24 de março o período de audiências públicas para o aprimoramento dos documentos técnicos e jurídicos relativos à realização de certame licitatório para o arrendamento do terminal Tecon Santos 10. Trata-se de um mega terminal que promete elevar em 50% a movimentação de contêineres no Porto de Santos. Existe a expectativa de que este será o maior leilão da história portuária brasileira, criando condições para que o Porto de Santos se torne um hub para toda a América Latina. Eu acho que a expectativa será atendida com relação ao mega terminal, ao tamanho do terminal, a quantidade de berços que terão até o final de conclusão do projeto, porque vai ser feito por etapas, né? Os berços serão entregues 2 berços, primeiramente, depois até o final mais 2. Mas a gente não pode esquecer da relação porto-cidade, né? Então, assim, para que esse mega terminal possa realmente funcionar na sua capacidade total, que promete aí dobrar, né, o que a gente vem, a movimentação atual do porto, precisamos aí da garantia de que os acessos, né, que a infraestrutura, tudo isso vai andar par e passo com esse projeto. E a advogada reforça a necessidade da preocupação com os acessos ao Porto de Santos diante da perspectiva do crescimento nas operações. Recentemente eu estive numa palestra do presidente do TCU, que o processo ele está todo sendo montado para entrar no TCU, para poder, né, ele avaliar tudo antes de começar aí o leilão. E ele garantiu que ele vai colocar nesse contrato justamente essa obrigação, que a pessoa, né, a empresa que for vencedora, ela, para arrendar o terminal, ela terá que cumprir essa obrigação, que é justamente fazer a melhoria no acesso, a construção de novos acessos para e passo com o terminal. Os investimentos previstos para o terminal totalizam 5 bilhões e 600 milhões de reais ao longo de 25 anos, abrangendo tanto intervenções na área arrendada quanto em áreas comuns do porto organizado, incluindo dragagens da área de manobra e dos berços de atracação do novo terminal. Estes recursos podem viabilizar um crescimento de 50% na capacidade do porto. Eu acho que só com esse terminal mesmo, né, com esse mega terminal, porque a gente já está no limite da capacidade, para poder realmente continuar sendo protagonistas, para que a gente não tenha, para que, né, os navios não tenham que fugir para outras rotas, né? Porque a gente já está, por exemplo, com uma superlotação de terminais, que às vezes os importadores não conseguem devolver o container vazio para o armador, justamente porque não tem espaço. Então a gente já está operando, já está acontecendo isso. Então eu vejo que o mega terminal é uma solução, sim, para a gente continuar sendo protagonista, mas lembrando que não dá para a gente ter o terminal e não ter a questão dos acessos, de toda a infraestrutura. A gente também não pode esquecer que tem toda a questão da transição energética, né? Aí que tem que também andar par e passo com isso. Porque senão não adianta nada você ter um mega terminal que você não tem como fazer o escoamento de carga. Vai todo mundo fugir de Santos, e mesmo que a gente tenha um mega terminal. Então, todas essas questões precisam estar amarradas. E o governo do estado de São Paulo anunciou as Rotas do Café. O projeto pretende impulsionar o desenvolvimento regional e a indústria do turismo gastronômico no estado. Cidades tradicionais no cultivo de café fazem parte deste projeto. O governador de São Paulo anunciou a novidade numa coletiva de imprensa. A Rota do Café reúne 57 atrativos turísticos em 25 municípios paulistas. Entre as atrações estão fazendas de antigos barões do café, museus históricos, cafés premiados e centros de pesquisa. O objetivo é estimular a criação de novas empresas e o fortalecimento do comércio e serviço locais. São Paulo é um estado que se desenvolveu às margens dos trilhos dos trens. E por que a gente tinha trilhos dos trens? Por que os trilhos chegaram ao interior? Para levar o café para o Porto de Santos. E aí nasceram as ferrovias, nasceram as cidades ao redor dessas ferrovias. Ferrovias que agora a gente está procurando resgatar. Então hoje, celebrar Rotas do Café significa celebrar a história do estado de São Paulo. A iniciativa pretende consolidar São Paulo como destino turístico e comercial.
O setor cafeeiro movimentou 5 bilhões de reais do valor da produção agropecuária paulista em 2024. Está em 7º lugar entre os 50 produtos agro com melhor desempenho na economia do estado, segundo o Instituto de Economia Agrícola. A gente tem que beneficiar o nosso café, a gente tem que agregar valor aqui no nosso estado. Às vezes a gente perde divisa por falta de agregação de valor e a gente tem condição de agregar valor aqui. Nós vamos trabalhar para agregar cada vez mais o valor aqui no estado de São Paulo. Nós queremos a cadeia econômica, e a cadeia econômica passa por o maior projeto nosso, que é os 50 quilômetros. Dentro de um raio de 50 quilômetros, nós queremos produzir tudo. Então, quando a gente fala em fazer o blend, ou fazer a cápsula do café, ou fazer a bala do café, nós estamos falando em embalagem, nós estamos falando na cadeia que fornece os insumos maiores da indústria do café. Serão 5 rotas inéditas. Rota Cuesta, Itaqueri e Tietê Paulista, que abrangem municípios como Brotas, Dois Córregos e Dourado. Rota Circuito das Águas Paulistas, incluindo Serra Negra, Monte Alegre do Sul, Amparo e Campinas. Rota Mantiqueira Vulcânica Paulista, em Caconde, Espírito Santo do Pinhal e Águas da Prata. Rota Mogiana Paulista, que engloba Franca, Pedregulho, Patrocínio Paulista e Cristais Paulista. E Rota Alta Paulista, com os municípios de Marília e Garça. Há também destinos cafeeiros, como o Instituto Biológico, na capital, Sítio Berelu, em Cerqueira César, Sítio Sol Nascente, em Imbiúna, e a Apta Regional de Adamantina. Entre as vivências estão o Museu do Café e Fazenda São João, em Piratininga, Museu do Café, em Santos, Ateliê Casa das Artes e Hotel Fazenda Campo dos Sonhos, em Socorro, e o Recanto de Querência, em Garça. São 30 mil cafeicultores nesse estado maravilhoso e homenageiam toda a história e tradição de São Paulo, desse estado que já foi alavancado pela força econômica do café. As rotas do café de São Paulo também estão conectadas ao programa SP Produz, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que fomenta cadeias produtivas locais como as de Divinolândia, Caconde e Torrinha. São Paulo tem mais de 12 mil profissionais empregados no cultivo e mais de 1.100 no comércio atacadista, segundo o CAGED. O estado é o 3º maior produtor de café arábica do Brasil e o 8º do mundo. Só em 2023, a produção gerou 7 bilhões e 200 milhões de reais. Segundo o levantamento da Associação Brasileira da Indústria de Café, a ABIC, cerca de 300 novas cafeterias especializadas foram abertas na capital, região metropolitana e no interior paulista desde 2022, período marcado como pós-pandemia. São Paulo também concentra cerca de 40% das indústrias de torrefação do Brasil. Eu pude falar de FEAP, de seguro agrícola, de rotas rurais, né, de todo o investimento do CAR, da regularização fundiária. Então, tanta coisa interessante que coloca São Paulo, sem sombra de dúvida, na vanguarda. Mas o principal é a qualidade das nossas pessoas, é a qualidade da nossa gente, é a qualidade das nossas agricultoras e dos nossos agricultores. E o Conexão Porto Indústria de hoje fica por aqui. O programa volta amanhã às 7h30 da noite. Muito obrigado a todos pela audiência. Um grande abraço e até lá. Tchau, pessoal.